Muito boa noite! Estamos aqui, destaques da semana de fundos imobiliários, da semana do dia 4 ao dia 11. Na verdade, normalmente eu falo sempre de segunda-feira até sexta-feira, só que nesta semana em específico, tivemos fato relevante que sai no fim de semana. Então a gente está pegando aqui realmente os últimos 7 dias para a gente falar das notícias de fundos imobiliários. Lembrando que também saiu um pouquinho de notícia ali no fim da sexta-feira passada que eu peguei e trouxe para cá. Mas antes, boa noite a todos vocês, que eu já vi que tem muita gente aqui. Eduardo, Marco, Leonardo, Wesley, Cleiderson, Marina, Célio, Danimar, G, Maria, Marco de novo, Sucaca, Sérgio, Márcio, Wagner, Fátima, Alexandre, Marco. E também queria mandar aqui um olá para a Patrícia. Patrícia, se você estiver aqui no chat, mande um oi. A gente se encontrou, na verdade eu encontrei com várias pessoas na Suno ontem, teve um pequeno evento lá, então boa noite para você também. Bom, vamos lá, vamos falar aqui do que importa, vamos falar de fundo imobiliário. Tem emissões, tenho 2 emissões separadas aqui para a gente comentar. Tem alguns fatos relevantes de compra, alguns fatos relevantes de venda, tem bastante coisa para a gente comentar hoje. Boa noite a todo mundo que está chegando aí, bastante gente, bastante boa noite aqui no chat, boa noite. Sintam-se todos abraçados, boa noite para você. Antes da gente começar, eu queria convidar vocês todos para o nosso evento presencial de fundos imobiliários aqui em São Paulo, ali no finzinho mais ou menos de setembro. Os ingressos já estão disponíveis e o link está aqui na descrição para você garantir o seu, para você ver o professor Baroni presencialmente na sua frente, te ensinando, te dando uma aula, além também de vários outros gestores e participantes do evento. Então, clica aqui no link da descrição para você garantir o seu ingresso. Vamos lá, então, começando temos até gente da gringa aqui. Adriano, salve para Massachusetts. Quase não saiu. Vamos lá, então. Destaques da semana, como eu mencionei, a gente está pegando aqui informações desde o dia 4, que foi a última sexta-feira, porque depois da minha live da sexta-feira passada, saiu um fato relevante, que acho que foi do HGBS, trouxemos aqui. No sábado, saiu também fato relevante do BTLG, trouxemos aqui também. E, obviamente, essa semana aqui inteira, até agora, né? Porque se por acaso durante a live sair um fato relevante, talvez eu não veja, mas vou ficar de olho aqui também na B3. Vai que eu consigo trazer aqui. Vamos lá, então. Passando, destaques. E aqui a gente já tem apesar de eu ter colocado destaques rápidos, aqui tem algumas notícias maiores, digamos assim. Mas vamos por partes. RBRL, na semana passada eu mencionei uma inadimplência por parte da Americanas, que tinha que pagar ali a multa de rescisão, não pagou. E agora a gente vem com um fato relevante do RBRL, uma semana depois, falando que a Americanas pagou aquela parcela que ficou pendente. E ali diz que, no final do fato relevante, menciona também um comprometimento da Americanas de arcar direitinho com seus próximos pagamentos. Segunda notícia, que é mais do CCRF, porém, como provavelmente ninguém conhece esse fundo, eu coloquei mais como RBRR. Por que isso? Porque o RBRR, que é fundo de papel da RBR, é o fundo high grade deles, enviou uma proposta para adquirir o portfólio total do CCRF, que é um fundo que hoje é da RBR, porém, ele já foi de outra gestora, da Canvas, lá, eu não lembro agora quanto tempo, talvez 1, 2 anos, talvez, para trás, era de outra gestora, passou para a RBRR. Basicamente, aqui é uma forma de unificar os dois, só que será na forma de compra. O RBR comprará o portfólio do CCRF via troca de cotas, então o pagamento é com cotas de RBRR, só que isso é uma proposta. Então, dê uma olhada na consulta, veja, vote de acordo, caso você seja cotista, para aprovar ou não aprovar essa assembleia. Seguindo aqui, temos 2 notícias bem interessantes, pelo menos na minha concepção aqui, bem interessantes, porque mostra uma consolidação do mercado, não só fundos querendo comprar outros fundos, fundos unificando ou coisas desse tipo, mas também gestoras. Então aqui, primeiro, temos a Credit Suisse, que acho que alguém perguntou aqui no começo da live, mandaram aqui no chat. A Credit Suisse, ela foi há um tempo atrás, o grupo Credit Suisse, tá? Não estou falando gestora Credit Suisse, estou falando o grupo, o grande banco Credit Suisse, foi adquirido pela UBS, que é uma outra empresa, basicamente houve uma compra, beleza. Dentro dessa compra, obviamente, dentro do grupo Credit Suisse, obviamente, temos a administradora e a gestora nossa Credit Suisse aqui do Brasil de fundos imobiliários. O que saiu recentemente em algumas notícias é que a UBS, que é a controladora, está avaliando aí possibilidades de venda da administradora e da gestora Credit Suisse, nossa Credit Suisse aqui do Brasil de fundos imobiliários,
para fazer uma possível venda. ênfase no possível venda. Tem, inclusive, até mencionei, coloquei aqui no slide, mas também saiu um comunicado da gestora lá essa semana, falando que saiu essa notícia, porém, hoje não tem nada concreto sobre uma venda, não tem contrato assinado, não tem nada no papel oficializando uma venda. Então, por enquanto, não aconteceu nada, não vai acontecer nada, vida segue normal. Caso algum dia, caso em algum momento, no futuro próximo ou futuro longe, a gestora e a administradora de fato forem vendidas, aí a gente precisa entender como é que foi essa venda, para daí a gente tentar entender se vai ter algum tipo de impacto ou não. Tem caminhos onde não tem impacto algum, tem caminhos que pode ter impacto. Não tem como eu te responder isso agora, a gente precisa apenas acompanhar para ver se de fato haverá uma venda ou não dessa parte, né, da administradora e gestora. Dito isso, temos uma outra notícia da VBI, que é a compra pela VBI da Bari. A Bari é uma outra gestora que tem o Bari 11 no portfólio. A VBI é a gestora que tem PVBI, LVBI, CVBI, entre outros fundos, onde a VBI adquiriu a Bari. Não é o fundo da VBI adquiriu o fundo da Bari. É a gestora VBI adquiriu a gestora da Bari. Não foi oficialmente concluído ainda, porque precisa da superação de algumas condições, dentre elas a aprovação de CAD, como normalmente tem. Então ainda não está oficializado. Porém, é uma coisa que provavelmente venha a acontecer. Seguindo aqui. O Betra, agora para as notícias um pouco maiores, o Betra fez uma venda da Fazenda Colibri, do grupo da família Bergamasco. Para quem não lembra, essa fazenda é uma fazenda que teve uma inadimplência um tempo atrás. E daí, no próprio fato relevante na inadimplência, a gestora mencionou que já estava em conversas para resolver essa situação com o grupo, com a família Bergamasco. E daí eles chegaram num resultado agora. E esse resultado sendo a venda do ativo. Então, a fazenda será vendida por aproximadamente 43 milhões de reais. Esse valor será recebido em 15 parcelas semestrais. No fato relevante, não mencionava se a primeira já tinha sido recebida. Eu assumo que sim, porque normalmente o fato relevante já é o início da venda, então normalmente já tem a primeira parcela recebida, porém não foi mencionado, então pode ser que não. São 15 parcelas semestrais, portanto, são 7 anos e meio para poder receber, aproximadamente, né, depende de como for a distribuição, 7 anos e meio para receber este valor total. Essa venda conta com garantia, então, para quem fica em dúvida sobre, putz, mas é muito tempo, será que ele vai pagar? Tem garantia por trás dessa venda, que é uma CPR física da produção de grãos lá da fazenda, então tem garantia. O lucro dessa venda total é de R$ 6,30. Eles mencionam no fato relevante que é 42 centavos por semestre. Se você multiplicar aí pelos 15, você tem, então, R$ 6,30. E esse imóvel foi adquirido lá em 2021, 2 anos atrás, em outubro, e foi por 21 milhões de reais. Aí você pode notar rapidamente, você que é bastante perspicaz, que a venda foi por um pouquinho mais que o dobro do imóvel. Então, o Betrac comprou por 21 milhões e vendeu pelo dobro, 42 milhões, quase 43 milhões, realizando aí um enorme lucro dessa venda. Passando aqui, e eu já pego algumas perguntas aqui que eu estou vendo que está surgindo, mas eu já pego algumas perguntas. O HGBS. O HGBS ele fez a aquisição de mais 60 milhões, porque ele já tinha um pouquinho de participação nesse CRI, que é referente ao Shopping Sinop. Então ele comprou mais do CRI referente ao shopping, e enquanto ele é titular do CRI, então ele tem desse CRI em mãos, ainda mais dependendo da quantidade, ele tem a opção de converter esse CRI em participação no shopping. Ou seja, ele pode virar dono do shopping ou virar dono de uma parte do shopping mais para frente. Ele poderá fazer isso a partir de outubro de 2026. Então ainda tem um tempinho até chegar lá. E essa conversão considera também um cap rate de 9% ao ano. Como é um CRI, esse CRI tem uma rentabilidade, esse CRI paga IPCA mais 8,5% ao ano, enquanto ele carrega. Aí depois, se eventualmente ele fizer a conversão para participação no shopping, aí muda para esse cap rate mencionado de 9% ao ano. E aqui embaixo tem a foto dele, não sei se dá para ver muito bem, vou aumentar um pouquinho. Esse é o shopping em questão. Seguindo aqui, inclusive eu acho que
é legal ver que a gente tem bastante movimentação nesse setor de shopping, né? Venda, compra, emissão. Praticamente o setor de shopping está mais ou menos aqui dominando as notícias no semana a semana aqui nos nossos destaques. O Adriano perguntou se o XPML tem data de conversão. Ainda não, mas eu suspeito que mais para o fim do mês, porque ele já encerrou a emissão, tem que anunciar o rendimento, potencialmente depois ele já consegue converter. Depois temos mais uma notícia aqui do BTLG. Hoje temos duas notícias do BTLG. A primeira sendo uma promessa de venda do BTLG Dutra em São Paulo. Esse imóvel que foi prometido, ainda não foi concluída a venda, de fato, tem um valor de venda de 81,5 milhões de reais, um sinal de 8,15 milhões de reais, ou seja, 10% do valor já foi recebido. E o saldo restante de quase 74 milhões, um pouco menos, na verdade, vai ser recebido no momento que for superada aí as condições precedentes e for feita a conclusão do negócio. Então, 10% recebido, os outros 90% ficam para depois, assim que o negócio for efetivamente concluído. O lucro dessa venda será de R$ 1,12 por cota, um belo lucro. Isso daí dá 40% de ganho de capital, baseado no quanto o fundo comprou, né, pagou no imóvel. Esse retorno, e quando a gente fala de taxa interna de retorno, ou TIR, a gente está olhando a renda que o imóvel proporcionou desde que ele entrou no fundo e também considera o lucro da venda. Se soma as duas coisas, dá uma TIR de 19,5% ao ano. E esse é um imóvel que agora não lembro quando, o ano especificamente que ele entrou no fundo, mas esse é um dos imóveis mais antigos do fundo. Então ele já está há alguns anos aí no portfólio e ele entregou agora, ele vai entregar esse retorno total de 19,5% ao ano, o equivalente a 19,5% ao ano. E a venda aqui foi 23% acima do laudo de avaliação mais recente, que foi elaborado em 2023. Então, uma venda aí bastante gordinha para deixar os bolsos dos cotistas bastante gordinhos, porém, lembrando que apenas 10% do valor foi recebido e os outros, aí 90%, a gente precisa aguardar. Bom, estamos falando de BTLG. O BTLG é um fundo. Ah, não, na verdade eu troquei a ordem aqui. Deixa eu mudar aqui. Peraí, mudar no backstage aqui para vocês não verem. Pronto. Então, já que a gente está falando de BTLG, o BTLG ele iniciou, ele comunicou, ele apresentou, aprovou e anunciou, e já me repetir as palavras aqui, a 12ª emissão. Deixa eu colocar aqui novamente na tela. A 12ª emissão do BTLG trouxe aqui para a gente olhar todas as informações referentes a essa emissão, para você entender quanto vai custar, quanto não vai custar, participa, não participa, como funciona. Vamos ver, vamos dar uma olhada. E para isso a gente usa sempre a nossa belíssima ferramenta gratuita, o Suno Emissões. Então eu vou rapidamente trocar de tela aqui para nós conseguirmos olhar melhor o Suno Emissões. Então vamos lá. Compartilhando a tela. Opa, bora lá. Temos aqui, Suno Emissões BTLG, 12ª emissão. Vocês conseguem enxergar, vou dar um zoomzinho a mais. Temos aqui então, começando aqui pela parte de cima, para a gente ir pela parte de datas e também de condições. A emissão será R$ 101, e isso apresenta aproximadamente 2% de desconto em relação ao valor sendo negociado no mercado atualmente. Lembrando que dependendo de quando você olhar o mercado, quando você assistir esse vídeo, enfim, o valor pode estar diferente no mercado, então esse desconto pode estar diferente. Mas o valor da emissão, R$ 101. A data base, que já passou, foi no dia 9 de agosto. Todos os cotistas que terminaram esse dia com cotas receberão direitos de preferência. Quanto de direito de preferência que eles vão receber? O equivalente a 28,2% de suas participações. E para isso eu gostaria de trocar aqui rapidamente de tela, que eu coloquei obviamente a tela errada aqui. Opa, peraí. Falha ao vivo, cadê? Vou ter que voltar aqui vamos voltar para cá, depois eu confiro aqui o que deu errado. Mas basicamente, aqui, achei, peço perdão, ao vivo acontece essas coisas. Aqui temos, está escrito VISC ali em cima, mas isso daí é uma falha minha, porque eu esqueci de editar ali, é o BTLG no caso. Então, o que é aqueles 22,2%?
Isso quer dizer que você vai pegar a quantidade de cotas que você tinha na database, multiplicar por aquele valor, ali no Suno Emissões está resumido em 28,2%, está arredondado, inclusive, mas o valor inteiro, completinho, para você fazer a conta mais precisamente, é esse aqui. É 0,28198720532. Você faz esse número vezes a quantidade de cotas que você tinha na database e o resultado é quanto você vai ter de direitos de preferência para participar da emissão. E aqui embaixo a gente tem um exemplo. 100 vezes esse número dará 28,19. Porém, não existe fração de direito. Então a gente ignora, a gente exclui os valores depois da vírgula e fica só com o número inteiro. Então, para uma pessoa que tem 100 cotas, receberá 28 direitos. Como essa emissão já começou, já foi, a data base foi no dia 9, potencialmente lá na sua corretora você já consegue abrir a sua carteira e ver quantos direitos você tem. Talvez você nem precisa fazer essa conta, mas você pode fazer se você quiser. De toda forma, na corretora talvez já esteja disponível para você ver. Voltando para o Suno Emissões, quais são as datas, né? Cronograma. Primeiro a gente tem a parte aqui de preferência do cotista. Então, para essas pessoas que receberam direitos, vão poder exercer esses direitos do dia 11 até o dia 24 de agosto e vão poder negociar o direito do dia 11 até o dia 22 de agosto. O que é negociação? Caso você não queira participar, você pode vender para um outro investidor. Caso você queira participar ou caso você queira aumentar a sua participação, você consegue comprar de outros investidores. É tudo no mercado secundário, lá no home broker, na sua corretora, entra lá, digita BTLG12 e você vai conseguir encontrar esses direitos para negociar. Lembre-se que ao comprar direito de preferência, você precisa exercer esse direito de preferência depois, tá? São dois custos. O custo para você comprar o direito, depois o custo para você subscrever, que é R$ 101. Não tem período de sobras, e daí a gente vai para o período público. Período público, como o Adriano acabou de perguntar aqui no chat, a oferta pública, como funciona. Aqui é um período aberto, então você não precisa necessariamente ser cotista para participar. Tanto cotista quanto não cotista pode participar. Para participar, também é pela sua corretora, porém, não são todas as corretoras que participam, apenas aquelas contratadas. Então, se a sua corretora estiver participando, basta você entrar na plataforma da corretora ou no aplicativo e você consegue fazer o seu pedido. Lembrando que ela precisa participar e também você precisa respeitar o montante, o investimento mínimo necessário para participar da oferta pública. Esse investimento mínimo é só para a oferta pública, ele não conta para o período de preferência. No caso do BTLG, a boa notícia é que o investimento mínimo é uma cota. Ou seja, não tem investimento mínimo tecnicamente, porque você pode pedir o quanto você quiser. Dito isso, se você já notou aqui pela tela, temos o início do período de preferência no dia 11, assim como o início do período público no dia 11. Pô, temos então os dois períodos rolando simultaneamente? Sim. Porém, existe uma ordem aqui lógica para execução dos pedidos. Então, apesar de ambos iniciarem ao mesmo tempo e terminarem quase ao mesmo tempo, o pedido de preferência será executado primeiro, porque tem preferência. Depois, do que sobrar ali, a gente vai realmente calcular os pedidos de oferta pública. Então, vamos supor que você é um cotista que quer participar dos dois períodos, você pode fazer um pedido na preferência, um pedido na oferta pública. Você tem agora dois pedidos andando simultaneamente. Porém, o seu pedido de preferência será executado primeiramente e com garantia, porque você tem o direito de preferência, e depois que acabar o período de preferência, aí se executa o pedido do período público, que já não tem garantia, porque depende de quanto sobrou. Normalmente é raro os cotistas absorverem tudo, então sempre sobra alguma coisa, mas esse alguma coisa pode variar. Às vezes é muito, às vezes é pouco, às vezes pode ser o suficiente para te atender, às vezes não. Não temos como saber, só realmente no andamento da oferta. Vamos então olhar aqui alguns detalhes a mais sobre essa oferta. A gente olhando aqui, lembrando que sempre que você clica na emissão, você consegue abrir mais detalhes aqui no Suno Emissões. Então, aqui no começo, como eu mencionei, é uma oferta pública, não tem proporção de sobra, não tem divulgado ainda a data de conversão, mas assim que essa data for divulgada, a gente coloca aqui. As liquidações a gente consegue ver, o pagamento da preferência no dia 25, o pagamento do período público no dia 31, tudo de agosto.
Que nem eu mencionei, investimento mínimo R$ 101, equivalente a uma cota. O método de rateio não foi definido ainda, pelo menos no documento não estava descrito, certinho, então deixou pendente aqui. Depois, se eu pegar essa informação certinha, eu atualizo aqui. E o coordenador líder é o BTG. O preço, vamos entender como é composto o preço. O preço para você participar é R$ 101, porém, desses R$ 101, o que entra no fundo de fato são R$ 98,21, porque R$ 2,79 são custos. São os custos para executar a oferta. Pagamento de taxa, pagamento de comissão de distribuição, são os pagamentos necessários para conseguir realizar essa oferta, e que dá uma proporção de 2,84% para essa oferta. Que nem eu já mencionei ali no começo, o valor de mercado hoje, agora, neste minuto aqui, é R$ 103,12. Quando você estiver olhando, seja aqui no vídeo, seja lá depois no mercado, este valor pode estar diferente, mas isso aqui atualmente apresenta quase um pouco mais de 2% de desconto, ou seja, a emissão é um pouco mais de 2% mais barata de você participar. A emissão está sendo realizada no valor patrimonial. A captação máxima possível é de quase 730 milhões de reais. Esse valor é baseado no objetivo inicial de 583,4 milhões de reais e também tem um lote adicional de 145, quase 146 milhões de reais. Lembrando que também, para a emissão não ser cancelada, ela precisa captar no mínimo 29,4 milhões de reais. E aqui na direita a gente consegue ver uma barrinha que, conforme o fundo for divulgando o resultado dos períodos, a gente vai atualizando aqui também para você conseguir acompanhar como que está a captação, se já captou o mínimo, se não captou, se captou mais do que o inicial, se conseguiu o lote adicional, enfim, você consegue acompanhar por aqui. E para você que quer mais detalhes, você que gosta de fato de olhar documento de fundo, aqui no final tem todos os links para você validar, olhar. E vamos falar então do pipeline. O pipeline do fundo, ou seja, aonde o fundo pretende investir o dinheiro, não foi divulgado especificamente, ou melhor, detalhadamente. Ali no prospecto, e vocês têm o link ali no Suno Emissões que vocês conseguem verificar, ele menciona bem por cima para onde que o dinheiro pode ir. E a princípio será para ativos AAA em São Paulo. Mas não foi especificado exatamente quais. Então a gente não tem ainda tantos detalhes ou detalhes muito específicos sobre essas alocações. Então vamos acompanhar, se a depender da captação, a gente consegue ver depois um fato relevante de aquisição desses imóveis. Quando isso surgir, a gente faz mais conteúdo para vocês. Lembrando que faremos uma análise no relatório para assinantes da emissão do BTLG, será publicado eventualmente. E daí você pode, sendo assinante, você pode conferir a nossa análise. E lá a gente inclui não só uma análise mais profunda e detalhada sobre a emissão, mas também a nossa recomendação de participe, não participe, ou se a gente tem uma visão mais neutra quanto à emissão. Então acompanhe o relatório, se você é assinante. Se você não é assinante, como sempre, eu faço um convite para você se tornar assinante e conhecer as nossas recomendações e os nossos relatórios. Bom, um gole d'água, por favor. O Cláudio falou aqui, deu uma sugestão, né? No Suno Emissões, poderia ter uma aba das corretoras que participam de oferta pública. Olha, eu já pensei sobre isso, adoraria fazer isso, mas eu acho que é um pouco inviável. Por quê? Agora se bem que está melhorando, então talvez eu consiga fazer, mas não é, não é sempre que a gente tem todas as informações de todas as corretoras que estão participando, e não é sempre que a gente consegue isso ou com facilidade ou com agilidade. Então é um pouco difícil de conseguir essa informação. Apesar de que eu tenho visto algumas ofertas publicando isso mais claramente. Então talvez seja possível, vou dar uma verificada. Mas só para justificar o porquê não tem, é porque não era um dado viável de conseguir. Talvez agora dê, mas não garanto, não prometo. Vamos então agora, antes de eu abrir aqui para as perguntas em geral, vamos então para a próxima emissão aqui. Deixa eu só dar uma aqui, para não fazer que nem eu errei agora há pouco, vou fazer direitinho. O Noan chegou, imagino que seja Noan, desculpa se eu falei errado o nome. O BTLG apresentou o pipeline. Ele não apresentou o pipeline, ele só apresentou uma ideia de para onde vai. Dá uma olhada depois no prospecto da emissão, tem o link lá no Suno Emissões, aí você consegue ver certinho, mas eles não divulgaram especificamente. Rafael perguntou como que eu vendo os direitos. Entra no Home Broker,
digita BTLG12 e você consegue vender. É como se fosse uma venda de cota normal. O Francisco falou que no Invest não está aparecendo subscrição do BTLG12. Começou hoje, tá? Dia 11, né? Então, às vezes, a corretora tem um delayzinho. Dá uma olhada na segunda-feira. Se não estiver aparecendo, entre em contato com ela. Bom, beleza. Deixa eu olhar aqui. Peraí. Vamos lá, então. Vou colocar na tela. Bora então para a nona emissão do VISC 11. O VISC é um fundo de shoppings da 20 Partners e agora ele está realizando a sua nona emissão. Essa nona emissão busca fazer uma captação, obviamente, mas para comprar algumas participações em shoppings, as quais a gente vai ver bastante em breve. Mas antes disso, vamos para o nosso querido e sempre fiel Suno Emissões. Colocando na tela agora. Então, o VISC 11 ele está com uma emissão a R$ 117,09. Isso apresenta uma diferença, quando está verdinha essa bolinha, quer dizer que é um desconto de 1% em relação ao mercado. É mais barato atualmente participar da emissão, numa proporção de 1%. E você, dependendo de quando você olhar o mercado, obviamente esse valor estará diferente, tá? Então, hoje, neste exato momento que eu estou comunicando a informação, está aqui 1% de desconto. Mas isso vai variar, obviamente. Depois temos a data base. A data base é a data em que o fundo verificará quem é cotista para poder entregar os direitos de preferência. E essa verificação será no dia 15 de agosto. Todos os cotistas que tiverem cotas ao fim do dia 15 de agosto receberá direito de preferência. Na proporção de 14,27%. Então, você terá em direitos 14,27% da sua posição no VISC 11. Para ficar mais fácil, eu trouxe aqui esse gráficozinho aqui, esse diagrama, digamos. Então, você pega sua quantidade de cotas, multiplica pelo valor total aqui da preferência. No Suno Emissões, o 14,27 é arredondado. O número completo divulgado oficialmente é 0,14268348802. Multiplica isso pela sua quantidade de cotas e o resultado é quantos direitos você vai receber. Só para dar um exemplo aqui, se você tem 100 cotas no dia 15 de agosto, você receberá 14,26 direitos. Mas não existe fração de direito, então você recebe 14 direitos. Essa é a sua proporção para poder participar dessa emissão. Aí, voltando aqui para o Suno Emissões, quando que você pode participar? A partir do dia 17 de agosto até o dia 29 de agosto. Esse é o período para você poder participar, exercer os seus direitos. E aproveitando a pergunta do Maicon, o que acontece se você não subscrever? Nada, você simplesmente não participa, mas não acontece nada com você. Nada muda na sua carteira, só muda se você de fato participar. Aí você aumenta a sua posição. Encerrado o período de preferência, vamos para o segundo período de preferência, que é o período de sobras, que é do dia 1 de setembro, 1º de setembro, até dia 6 de setembro. Então, este período será exclusivamente para quem participou do período de preferência. Terá uma nova proporção de preferência, que você consegue olhar aqui na tela, aqui embaixo, ó, proporção de sobras. Obviamente, como a emissão ainda não entregou não tem esse resultado, não temos ainda a informação no Suno Emissões, mas assim que eles anunciarem, a gente atualiza aqui a proporção de sobras. E essa proporção de sobras, ela é aplicada, será uma nova porcentagem, mas ela é aplicada sobre a quantidade de direitos de preferência que você exerceu no período de preferência, tá? Então, no período de preferência, a porcentagem é aplicada sobre a quantidade de cotas que você tem na sua carteira, e depois nas sobras a porcentagem é aplicada na quantidade de direitos que você exerceu no período de preferência. É uma oferta num formato restrito, portanto não tem este período público aqui no final. E daí, pagamento da preferência 30 de agosto, pagamento das sobras 14 de setembro, não tem, obviamente, período público. Por não ter período público, não tem o investimento mínimo também no período público. Não foi informado o método de rateio e o coordenador líder é a XP. Vamos entrar aqui em mais alguns detalhes sobre preços agora. Então, essa oferta é a R$ 117,09, mas desse valor, R$ 114,98 entra no fundo, R$ 2,11 são de taxa, custo para poder arcar com toda essa oferta. O equivalente a 1,84% de taxa, proporcionalmente falando. Então, você paga R$ 117,09 para entrar na oferta, mas o que cai no fundo é R$ 114,98.
Que nem eu mencionei, essa oferta está 1% mais barata que o mercado atualmente, e é uma oferta praticamente também no valor patrimonial do fundo. O fundo busca captar quase 400 milhões de reais no máximo, para ser um pouquinho mais específico, 392 milhões de reais e meio. Isso engloba um montante inicial, que é o objetivo inicial do fundo, de 305 milhões de reais, e um lote adicional de 87,5 milhões de reais. O lote adicional ele existe para suprir um excesso de demanda. Então, o gestor ele busca captar 305 milhões, é isso que ele quer. Mas se tiver uma demanda superior, ele consegue abrir aí um espaço de mais cotas, no máximo de 87,5 milhões de reais de captação. Isso aí dá o total de quase os seus 400 milhões de reais. Para a oferta não ser cancelada, a captação precisa ser no mínimo 30 milhões de reais. Lembrando que aqui tem um gráfico de captação, conforme o fundo for alocando esse dinheiro, for captando dinheiro, a gente vai atualizando essa barrinha. Lembrando que serão 3 atualizações, porque tem período de preferência, aí atualiza a barrinha, período de sobras, atualiza a barrinha, depois este período restrito, que é o de investidor profissional, institucional também, a gente atualiza a barrinha depois. Vocês podem tudo acompanhar através aqui do Suno Emissões gratuitamente. E depois aqui tem a documentação para vocês também acompanharem a fonte oficial de informações. Tudo que eu pego aqui está nesses documentos, só que obviamente eu resumo bastante para vocês. E vocês podem, se você quiser pegar tudo completo, tem aí nesses documentos. E aí a gente pensa, para onde vai o dinheiro do VISC? O que ele pretende fazer? Simples, vamos lá. O VISC ele pretende adquirir participação em alguns shoppings. E ele, junto com o fato relevante dessa emissão, ele também publicou um fato relevante de aquisição de imóveis. No caso, celebrou um memorando de entendimentos para aquisição de participação em 3 shoppings, sendo eles 6% do Shopping Conjunto Nacional, lá em Brasília, praticamente 30% do Natal Shopping, né? 29,99% do Natal Shopping em Natal e 45% do Via Sul Shopping em Fortaleza. Então essas são as 3 participações. O valor dessa aquisição total é de 283,8 milhões de reais. O cap rate dessa transação está estimado ali em 8,9% ao ano. Cap rate, para quem não sabe, é basicamente, imagina que é o dividend yield, só que em vez de ser o seu dividend yield, é o dividend yield do fundo em relação ao imóvel. Então o imóvel pagará 8,9% ao ano para o fundo. E essa aquisição, também, ela será apenas concluída de fato com aprovações prévias, superações de algumas condições, como a aprovação do CAD. Então, o dinheiro deverá ser alocado nessas 3 participações. Seguindo agora para as dúvidas. Deixa eu ver aqui. Opa, fala Cássio, acompanhando um pouquinho ao vivo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Tinha alguma pergunta aqui, acho... Ótima pergunta do Leonardo. Inclusive, eu acho que eu respondi essa pergunta num vídeo. Eu só não sei se é no vídeo que saiu ontem ou se é o vídeo que vai sair ainda, mas eu posso repetir aqui o argumento. Melhor fazer caixa, melhor participar das emissões, melhor comprar no mercado. O que eu deveria fazer? Não tem uma resposta certa. Vamos começar por aí. O que eu posso te dizer é, seja mais seletivo, porque muita coisa valorizou, principalmente nos últimos 3, 4 meses. Tem coisas baratas e boas de se comprar ainda, tem coisas que já não são assim uma super oportunidade. Ainda são boas compras, mas não tem aquele desconto expressivo. Então o que você pode fazer é ser mais diligente, ser mais criterioso nos seus aportes. E para alguns fundos que você sente que vai ter uma emissão, sabe que vai ter uma emissão, ou talvez ali tem um cheirinho de que pode vir uma emissão, você pode dar uma segurada no dinheiro para decidir. Lembra que a Selic ainda remunera muito bem ali nos seus 13,25%. Então, segurar a caixa não é danoso, não é punitivo, porque está sendo bem remunerado. Isso ajuda você a conseguir tomar suas decisões com um pouco mais de calma, tá? Mas assim, não tem resposta certa. O que eu posso te dizer é, olhe para as emissões também, porque tem emissões vindo bem atrativas. Inclusive, eu esqueci de mencionar aqui, não posso deixar de sempre mencionar, que mais análises, tá? Análise do VISC, análise do BTLG, análise dos fatos relevantes, de relatório gerencial, a gente traz todo esse acompanhamento dentro do radar de fundos imobiliários para assinantes também, se você não é assinante. Então, convido você a ser um assinante para você aproveitar não só os nossos relatórios, não só as nossas recomendações, mas também acompanhar
o nosso acompanhamento de radar de fundos imobiliários. É um acompanhamento de fundos imobiliários em geral. Relatório gerencial, aviso ao mercado, comunicado ao mercado, fato relevante, enfim, qualquer coisa que vai saindo, a gente analisa e entrega para vocês. Na verdade, eu falo a gente aqui, mas realmente quem faz é o Baroni, com toda a expertise dele. Então, para quem não é assinante, se torne um assinante e aproveite aí a oportunidade de você se tornar um assinante e ter a oportunidade de você conseguir acessar todos esses conteúdos. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu acabei esquecendo de colocar uma informaçãozinha na tela. Hoje é o segundo erro, né? Estou sentindo que o Baroni vai brigar comigo. Segundo erro. Ao vivo a gente esquece de fazer umas coisas ou dá problema. Mas tudo bem, o Baroni entende. É só vocês não me dedurarem, que daí o Baroni não vê. Aí eu posso. Aí talvez passa batido, aí ele não briga comigo. Então, peraí, calma aí. Deixa eu rapidinho. Pera. Para a tela. Compartilhar a tela. Janela. E não apareceu. Só, tá vendo? Ao vivo tem essas coisas. Por que não aparece? Aí, ó. Não aparece para mim. Maravilha. Então, pera aí. Calma aí. Vamos tentar mais uma vez aqui. Vou compartilhar a tela. Não foi. Maravilha. Ao vivo tem essas coisas. Então, por força maior, não está aparecendo o slide que era para aparecer aqui do lado, mas eu queria novamente convidar a todos vocês para participar do nosso evento presencial FII Experience, que será aqui em São Paulo, ali mais para o fim, na terceira semana, acho que é a terceira semana, né? Dia 21 de setembro, aqui em São Paulo, o FII Experience, o professor Baroni vai estar lá. Tinha foto dele para mostrar aqui, mas por algum motivo não apareceu. Link na descrição para você garantir o seu ingresso e não ficar de fora desse evento, que não só contará com a participação do professor Baroni, mas também outras pessoas, gestores e agentes do mercado financeiro também estarão lá para passar aquele conhecimento que você só consegue nesses eventos presenciais. Então garante seu ingresso para você não ficar de fora. Agora sim, vamos pegar aqui algumas outras perguntas. Maria Júlia perguntou o que é o fundo CETIPado. O fundo CETIPado, ele é um fundo que é negociado no ambiente de CETIP. Não é um mercado de balcão, vamos chamar assim. Ele não é negociado na bolsa, ele é negociado nesse mercado de balcão. Então você não tem acesso rápido a entrar na sua corretora, entrar no home broker e vender suas cotas ou comprar cotas. Ele é negociado em outro ambiente. Vamos ver aqui. Deóclides perguntou aqui qual que é o valor do ingresso. Está no link da descrição. Então, clica no link da descrição, descubra o valor do ingresso, descubra também as informações mais detalhadas sobre o evento, o que vai ter, o que não vai ter. Garanta, inclusive, tem um desconto e bônus exclusivo para este momento de pré-venda. Então, quem adquiriu o ingresso agora, neste momento, aproveita uma condição melhor do que aqueles que deixarem para depois. O Renato perguntou: o que acontece com quem tem cota do Bari 11? Nada. Sim, depende. Comprou a gestora, mas a gestora se mantém como a gestora frente do Bari. Então, nada muda. Agora, se comprar a gestora e diluir a gestora, unificar a gestora, enfim, a VBI assumir, então o que muda para o cotista do Bari é que a VBI assumiu a gestão. Isso não foi explicado ainda, tá? Eu só estou te dando exemplos do que pode acontecer. Então, pode não acontecer nada, como pode mudar a gestão. Vamos ter que acompanhar. TRXF tem previsão para conversão? Tem. É dia 14, se não me engano. 14 ou 15. É na semana que vem, tá? Eu falei. Eu posso abrir aqui o. Peraí. Eu posso abrir o Suno Emissões aqui. A gente olha agora. Se por acaso não der problema de novo. Já sei o que deu problema. Eu já sei o que deu problema. Eu já consigo corrigir o problema, eu acho. TRXF. A gente olha aqui, vocês conseguem olhar o histórico das emissões. A gente quer a última emissão, que é a oitava, é isso? Oitava emissão. Aqui, ó, dia 14 do 8. Então, ó, dia 14 do 8 converte as cotas, né? Os recibos da emissão. Vamos lá. O que mais de perguntas aqui? O Gilberto perguntou: é viável pegar os dividendos, juntar com os valores do aporte e participar da subscrição? Ué, por que não?
A subscrição nada mais é do que um investimento, é um aporte novo que você está fazendo. Pensa assim, quando você recebe os seus rendimentos, você recebe o dinheiro que você vai aportar pelo trabalho que você fez, né? Seu salário, recebeu os rendimentos, você junta isso e daí você avalia aonde que é melhor eu investir meu dinheiro. Pode ser na emissão, pode ser fora, pode ser uma divisão entre as duas coisas, enfim, aí você decide. Pô, perdão, Marcos, está perguntando aqui quando vai ter os fiagros nas emissões, nos emissões. Eu peço desculpas, tá? Tô trabalhando nisso, não tenho data ainda, mas tô aqui cutucando o pessoal de tecnologia para acelerar isso aí. Inclusive, vamos fazer uma pressão generalizada aqui. Coloca aí no chat, hashtag Fiagro no Suno Emissões. Coloca aí, hashtag Fiagro no Suno Emissões. Eu vou tirar um print do chat aqui, vou mandar para o chefe aqui de tecnologia e a gente vai falar para ele que o pessoal está querendo, a pressão está grande, a gente tem que soltar isso ontem. Então coloca aí no chat, hashtag Fiagro no Suno Emissões, e aí eu mando um print para ele. Vou intimar ele. Rodrigo aqui fez uma pergunta interessante. Ó. Já que não tem quantidade mínima na subscrição pública do BTLG, compensa vender os direitos e pegar tudo na pública? Olha, vamos lá. Assumindo o cenário perfeito para você executar isso, realmente, até que vale, porque você vende seus direitos, ganha um troco, entra na oferta pública e compra os direitos compra as cotas pelo mesmo preço e ainda ganhou aquele troquinho. Então, né? Sim, porém, existe uma diferença. Período de preferência te dá direito de preferência. Direito de preferência é garantia de compra. Então, você tendo a garantia de compra no período de preferência, você consegue comprar. Período público não tem garantia. Então, qual que seria? Eu mostrei para você o cenário perfeito. Qual que seria o cenário não perfeito? É você ter ido lá, vendido seus direitos, pedido na oferta pública, e a oferta pública teve uma demanda tão grande que você não conseguiu comprar todas as cotas que você queria, porque a demanda foi superior ao que tinha disponível. Então, você recebe menos. Então, assim, no cenário perfeito, o que você falou, realmente está perfeito, funciona, você consegue ganhar esse troquinho aí. Mas no cenário não perfeito, que pode acontecer, você pode ficar com menos cotas. Caramba, quanto hashtag? Peraí. Vamos, tô tirando print. Opa. Aí, ó, tirei o print. Tô entrando aqui no WhatsApp, mandando mensagem agora. Aqui, ó, mandei o print só para registrar a pressão. Não, vou colocar assim, ó. O pessoal da live está fazendo muita pressão. Pronto, é isso. E ó, mandei para eles. Aí, pronto, tá enviado. Tá enviado, pessoal. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês nessa empreitada aqui. Vamos ver se a pressão funciona aqui. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Deixa eu subir um pouquinho que pulou aqui. O Caio perguntou de previsão de subscrição XPLG e KNRI. Não tem previsão, tá? Quer dizer, assim, vamos lá. Vamos ser realistas aqui. O mercado está virando em termos de cotação. Muitos fundos imobiliários estão subindo para acima do valor patrimonial. Então, eles estão em um cenário onde conseguem emitir, porque não fica abaixo do patrimonial. Os juros estão lá em cima ainda. Então, pode ser ainda um bom momento de comprar imóvel. Então, é de se pensar que os fundos que conseguirem, puderem, devem realizar uma emissão. Mas, por enquanto, esses dois fundos citados não têm emissão comunicada. Ele respondeu aqui já. Ele falou que ele vai entrar aqui na live. Vamos ver se vai entrar mesmo. Deixa eu ver, vamos ver. Que mais de perguntas? Deixa eu voltar aqui de novo mais um pouquinho no chat. O Samuel perguntou se a Suno pretende criar uma carteira de Fiagro. Olha, no curto prazo, não. Mas mais para frente pode ser que sim, tá? Fiagro ainda é um mercado muito pequeno, tem poucos ativos, então não é muito viável criar uma carteira recomendada de Fiagro, tá? Então e a indústria é muito pequena.
Então a gente quer deixar o negócio rolar um pouco mais para depois talvez fazer isso. O Jorge falou para falar de FII Infra. Eu adoraria, só que não é minha especialidade, tá? FII Infra é um outro tipo de investimento. Até tenho curiosidade para acompanhar um pouco mais. Quem tem falado um pouco mais aqui na Suno é o Tadevalde, né? O Aka, ele tem falado um pouco mais de FII Infra. E também o Vinícius Romano, que é o nosso especialista responsável pela área de renda fixa. Ele também tem visto um pouco de FII Infra. Eu não tenho visto tanto, tá? Então não consigo ajudar muito ainda, mas mais para frente aí, quem sabe. O Luiz falou: esse cap rate das aquisições do VISC é bom? Quando esses shoppings entrarem no portfólio do fundo, irá ter uma renda menor de entrada de valores? Eu não sei qual será o impacto de fato na entrada desses imóveis. Normalmente o gestor deixa isso para falar um pouco mais para frente, quando o negócio estiver fechado. O cap rate do VISC é bom, acho que era quase 9%, né? 8,9%, acho. É ótimo, porque se você parar, quer dizer, é ótimo. É um bom cap rate, porque se você olhar, principalmente no passado, você vê que a negociação de shopping era cap rate lá embaixo, 6%, e olhe lá. Agora a gente está numa oportunidade de comprar imóveis, até muitas vezes o mesmo imóvel, o mesmo shopping, com cap rates superiores ao passado. O que eu preciso fazer, que é por isso que eu hesitei aqui um pouquinho na hora que eu falei, preciso dar uma olhada mais especificamente nos 3 shoppings que foram anunciados, tá? Não sei de cabeça os números operacionais para saber o quanto bom é ou não os shoppings, então eu preciso dar uma olhada nisso, mas o que eu posso falar para você é que isso vai sair no nosso relatório de análise para assinantes da oferta do VISC, que a gente vai dar uma olhada nos shoppings e falar mais sobre eles, tá? Inclusive, essa emissão foi anunciada agora, tem 2 dias mais ou menos, então não tive tempo também de conseguir fazer isso muito bem. Bom, beleza, deixa eu olhar aqui. Beleza, pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês. É um enorme prazer poder trazer todas essas informações para todos vocês. Obrigado pelas perguntas, obrigado pelo engajamento, obrigado pelas conversas e ajudas e sugestões e feedbacks que vocês mandam e também por fazer pressão ali no time de tecnologia aqui. Valeu demais. Eu fico por aqui. Bom fim de semana para todos vocês, bom restinho de sexta-feira, descansem, aproveitem aí o fim de semana. Segunda-feira a gente volta com muito mais conteúdo, tem bastante coisa para a gente fazer durante a semana. Muitíssimo obrigado novamente pela sua participação. Eu fico aqui. Opa, que isso? Calma. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Agora sim. Valeu, pessoal. Até mais.